Pronto, voltamos aqui. Agora sim. Áudio ok? Finalmente. Às vezes dá esses problemas, né? Mas temos que lidar. E reiniciando então a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre 5 erros comuns ao renegociar as dívidas bancárias e como você, consumidor, consumidora, vai evitá-los na prática após ter todo o conhecimento exposto aqui nessa live. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de nós adentrarmos o tema, nós precisamos entender alguns cenários, tá? E o principal cenário em que a gente está hoje, que é o cenário atual, é o endividamento das famílias brasileiras. Ou seja, hoje nós temos aqui no Brasil um cenário extremamente absurdo. Ou seja, quase 80% da população brasileira enfrenta o cenário de superendividamento. Veja só. Então, são dados que não só trazidos pelos veículos de mídia, não é, próprios, mas também temos aí um importante critério que eu vou mencionar para vocês, que é relacionado à Secretaria Nacional dos Consumidores, que é do Senacom, órgão este vinculado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, que traz ali algumas notas explicativas discorrendo sobre a importância do mínimo essencial. Eu vou compartilhar esse material com vocês aqui também, tá? Mas quando nós atingimos um patamar de quase 80%, talvez dados aqui não estejam contemplados de fato o mapeamento geral, não é? Então a gente sempre coloca uma margem de erro e, na minha opinião, essa margem ela deve ser para mais, não é? Porque basta você perguntar para o seu vizinho, para sua vizinha se está tudo bem com as finanças e você tem 80% de chance dessa pessoa responder que não está tudo bem e ela carrega algum tipo de dívida. Por que isso acontece, tá? Basicamente, nós vivemos em um período em que a alta taxa dos juros é muito relevante, tá? Então, para o cenário em que está desenhado hoje, o que contribuiu para estarmos com quase 80% de pessoas endividadas é a alta taxa de juros e outro ponto é a alta inflação que o país vive. E ali vamos explicar esses termos para que nós estejamos todos na mesma página, né? Primeiro, juros tem a ver com a equalização da moeda e também, quando a gente trata de inflação, qual é o seu poder de compra no tempo. Então, suponhamos que há um ano atrás, com R$1.000, você fazia, né, uma compra razoável em um supermercado, tá? Ocorre que, passados 12 meses, hoje você precisa de R$1.500 para realizar a mesma compra. O que houve nesse sentido? A única coisa que explica isso, que mudou, é ou houve uma desvalorização da nossa moeda, ou houve um cenário de inflação no preço dos produtos de consumo que afetou o seu poder de compra, não é? Então, no cenário que eu trouxe aqui, nós estamos demonstrando uma inflação de 50%. Geralmente, quando é noticiado, não é, na mídia, fala-se em inflação em 3%, 4%. Se falar 8%, nossa, já é um absurdo, não é? Para os dados globais, quando considera-se todos os índices de ajuste de preço e etc., que são cálculos feitos tanto pelo IBGE quanto pela própria FGV, que faz ali a composição de todos os cálculos. Contudo, quando a gente vai para a realidade do consumidor brasileiro, a gente vê por vezes uma alta de 50% na inflação. Ou seja, você tinha R$1.000 há 12 meses atrás, você conseguia fazer uma compra razoável. Hoje, para você fazer a mesma compra, você precisa ter R$1.500. A pergunta que eu faço para o público que é CLT ou servidor público é:
o salário aumentou 50% para compor o ajuste inflacionário, para compor a perda, ou seja, a desvalorização da moeda. E aí é onde muitos se recorrem ao crédito bancário, tá? Então esse é o cenário em que estamos, ou seja, quando você perde poder de compra, precisa de crédito para manter as suas demandas em dia, tudo funcionando, passa-se a compor esse cenário do endividamento subindo, né? E agora pelo terceiro mês seguido, ou seja, chegando a quase 70%, quase 80%, como a gente aqui mencionou, né? Então, assim, até mais, assim, para vocês poderem ver, olha só essa nota aqui do Senacom, qual eu comentei aqui com vocês. Vou ampliar um pouquinho para ficar um pouquinho mais visual. E vamos lá. Primeiro, ó, aqui nós estamos falando a respeito do decreto do mínimo essencial, porque muitas das vezes dentro de um cenário as pessoas têm dúvida e falam, poxa, o que é de fato o mínimo essencial? Hoje nós temos aprovado 50% de um salário mínimo, ou seja, cerca ali de R$700 é o que regulamenta o decreto, tá? Não à toa que o decreto 11.150 de 2022, ele está sub júdice no Supremo Tribunal Federal para que ele seja derrubado, uma vez que, como a gente sabe, meio salário mínimo não dá para fazer nada, não é? Dá mais para uma família, às vezes com 3, 4 pessoas. Então, essa é uma pesquisa que trouxe a tabela do percentual das famílias endividadas aqui no Brasil e dá uma olhada por estado, tá? Como é difícil o cenário. Aqui em São Paulo, a gente saiu de uma média de 53 para, em 2022, 75,4 de percentual de famílias endividadas, tá? Rio de Janeiro, a gente saltou de 61 para 88, vou falar só das principais capitais. BH, a gente saiu de 66 para 90,1 das famílias endividadas que vivem nessas capitais. Vamos trazer um outro que teve até uma tragédia de forma recente, que é Rio Grande do Sul. Porto Alegre, a gente saiu de 65,9 para 94,3. Já pensou que difícil, gente? Nós estamos falando de quase 100% das famílias que estão ali alocadas. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer num cenário de empatia é: poxa, como fica as pessoas ali no Sul? Será que o problema é só delas de fato? Será que nós, em outros estados, não temos que travar essa luta contra as instituições financeiras? Quando a gente olha um cenário que saímos de 65%, que já é alto, para 94,3%, será que de fato não existe algo que nós possamos fazer? É para isso que nós, todos os dias, nos dedicamos aqui no Rodrigues Ferreira Advogados, para combater as abusividades que as instituições financeiras cometem ao se aproveitar de um povo que está enfrentando o endividamento em razões de inflação, em razões por vezes de perda de renda, em razão de ajudar algum familiar, os juros estar muito caro aqui no Brasil. Então, quando a gente se depara com essa situação, a gente fica de fato apegado à nossa missão, ao nosso propósito. Por que é que nós aqui no Rodrigues Ferreira Advogados existimos? É de fato para trazer a liberdade financeira para os nossos clientes, trazer de fato economia na ponta, uma vez que a relação é injusta. E nós vamos falar daqui para frente sobre alguns gaps que a gente identificou e resolveu trazer nessa live aqui com vocês. Mas olha só mais uma vez, quando a gente sai em Curitiba, nós saímos de um cenário de 86,8 para 95,1 das famílias endividadas. Isso eu estou trazendo um dado da Senacom. Ou seja, houve pesquisa, é a maior taxa histórica. Todos os que estiverem com asterisco, para vocês olharem aqui, foi a maior taxa histórica. Olha só, estava em 78 em 2022. Hoje deve estar mais de 85, sabe? Então, assim, é difícil a gente lidar com esse cenário sem ter algum tipo de resposta
do nosso governo. A resposta é essa que veio através da lei do superendividamento, que foi regulamentada, mas que no decreto deixou muito a desejar, não à toa que está sob júdice no Supremo, tá? E pensando que é só o Brasil, não é só o Brasil. Olha só os Estados Unidos, não tem um valor atribuído ao que é mínimo existencial, mas tem ali planos de pagamento de dívida, ou seja, quando a renda é superior à renda média ou superior a $136, se for inferior a esse valor, o procedimento é uma rápida liquidação, ou seja, por vezes nem depende de um procedimento judicial nem nada. Na Colômbia, tem ali no Chile, Alemanha, não é? Então, assim, todo mundo sofre com o endividamento, ok? Essa era a mensagem. Então, é o cenário atual. Não é só aqui no Brasil, mas como nós estamos tratando de Brasil, é muito relevante que a gente traga esses dados e dados esses de extrema confiança, tá? Então é mais para termos um norte. Mas qual é, de fato, o primeiro erro muito comum que leva a tudo isso? Não conhecer os termos do contrato. Então, geralmente, quando o cliente ele fica inadimplente com a instituição, o banco o força a uma renegociação desvantajosa. Por quê? O gerente do banco ele está ali tão somente para bater as metas de seu próprio banco. E ao bater meta, esse gerente ele ganha bonificação. E o cliente, muitas das vezes hipervulnerável na relação bancária, ou seja, a gente está falando da hipervulnerabilidade do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, nós temos aqui uma balança que ela fica totalmente injusta, tá? Por quê? Porque o consumidor ele não tem de fato o conhecimento do que é capitalização de juros diária, do que é capitalização de juros mensal, o que é eventualmente seguros que são embutidos nessa negociação. Se ele carrega dívidas de contratos anteriores ao fazer uma nova negociação, se é uma novação de dívida, se não é, se houve alguma cessão, se houve registro no registro em prejuízo lá no registrato. Ou seja, não tem como o consumidor que não estudou para isso, e isso eu coloco diversos profissionais, não são as pessoas leigas, porque essas elas têm inclusive previsão legal para tornar aquele contrato nulo. Então, quando há um analfabetismo ou há, de repente, é um consumidor já de maior idade, terceira idade, então essas categorias têm outro tipo de proteção a mais para evitar certas abusividades. Eu estou falando aqui de servidores públicos, membros do Tribunal de Justiça, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, advogados, não é, quando não especialista, nós também atendemos aqui. Casos de, inclusive, advogados, tá? Engenheiros, médicos, toda a classe de profissionais de serviço, CLTs, né? Gerentes, por vezes, de bancos ou não. Enfim, toda a categoria que está dentro do mercado de consumo. Sofre com isso porque é robusto o tema. Então, são contratos feitos realmente para cair, colocar o consumidor em xeque e fazer com que ele caia numa armadilha. E quando você vai ver, você já não tem mais salário, você está trabalhando num cheque especial negativo, você está até as tampas, né, como dizem, devendo para os bancos ou para os cartões de crédito e não sabe mais como resolver as suas dívidas. É aí que cria-se, então, a lei do superendividamento para dar tratamento a isso, tá? Então, esse é o principal erro dos consumidores, não conhecer os termos do contrato. Então, como você vai evitar isso? Primeiro, este contrato deve ser analisado por um profissional de sua confiança. De preferência, um especialista em direito bancário. Há muita gente aí que fala ser especialista em direito bancário, entender dos contratos, enfim. Não é nossa missão aqui trazer aulas ou lives teóricas, tá? E sim algo muito prático,
para todos vocês. Mas eu sempre falo, quando você tem algum tipo de problema, vamos supor na área da saúde, você recorre a quem? A um médico daquela área. Ou seja, tem um problema de, sei lá, coração. Qual o médico que vai me atender? Um cardiologista. Tem um problema relacionado a uma alergia. Quem vai me atender? Um alergologista. E assim por diante. Então, nós precisamos ter profissionais habilitados e especialistas ao tratar dessa questão. Por quê? Além dela ser muito importante, você tem a validação e a chancela de um profissional da área do direito, ou seja, um advogado especialista em direito bancário e mercado financeiro, que é o caso aqui do nosso escritório, tá? Eu conduzo todos os casos aqui no nosso escritório, passa por minha supervisão, existe a minha responsabilidade técnica, ou seja, nada passa ou foge diante dos nossos olhos e toda a nossa equipe também é treinada para isso, tá? Para identificar abusividades, identificar cláusulas que não estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, evitar também, de fato, outros prejuízos que você possa ter ao assinar ali uma negociação que não faça sentido para o seu momento, tá? Mas voltando, segundo maior erro, negociar sem qualquer preparação. Ou seja, quando você fica ali aguardando a boa vontade dos credores em negociar sua dívida, você tem alguns prejuízos. Por exemplo, registro. Registro do prejuízo. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Você tem ali muitas das, entre outros, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você vai ficar registrado internamente no Banco Central como um cliente mal pagador. Você vai ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Você vai ter a perda do acesso ao crédito bancário em razão de seu rating bancário estar ofendido, e entre outros, tá? Ou seja, quando você negocia sem qualquer preparação, sem preparar o terreno, defender uma proposta coerente, mantendo um registro, um contato histórico, tendo um profissional que assegure que isso de fato seja seguro, você tem todos esses pontos negativos aqui, tá bom? Então, de fato aqui você vai cair em um cenário que não será bom para suas finanças e dificilmente você se recupera, tá? Então, às vezes as pessoas ficam presas, né? Será que eu contrato alguém para me ajudar com isso? É melhor eu economizar esse dinheiro. Às vezes a economia burra, ela sai caro, tá? Então, não seja este tipo de pessoa. Invista em você, invista na sua saúde financeira, invista em conhecimento. Seja uma pessoa proativa e inteligente ao tratar das dívidas bancárias, tá? Porque não é você aguardar ali propostas que são oferecidas por meio de aplicativo, Serasa Limpa Nome e por aí vai, e você achar que depois você vai ter acesso a algum tipo de crédito para realizar algum sonho em momento ou outro que você possa aproveitar a economia de mercado onde as taxas de juros estiverem baixas, o mercado está saudável, você tem capital para poder fazer alguma movimentação. Contudo, por você ter errado no passado, não ter contado com uma ajuda que vai te preparar para isso, você acaba minando seus próprios sonhos, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Outro erro muito comum é aceitar a primeira oferta, não é? Ou seja, isso tem a ver com o que nós falamos anteriormente. Geralmente, os bancos, eles trabalham com um cenário de altos juros bancários para compensação.
compensação, eventuais riscos e prejuízos. Ou seja, geralmente os bancos eles trabalham com um cenário de altos juros bancários para que compense, né, eventuais riscos e prejuízos, precisa ser analisado. Mas quando você está posto ali diante de uma primeira oferta do banco, você precisa fazer análise dessa oferta para saber se essa oferta faz sentido, se ela não faz sentido, tá? Então, de fato, analisar, tá? Aceitar a primeira oferta faz sentido? Depende. Depende se é uma oferta que ela está liquidando a sua dívida, que ela não está inserindo o seu nome nos registros internos como uma pessoa mal pagadora, se você vai ter algum prejuízo depois ou no meio dessa contratação, se as parcelas oferecidas são variáveis ou não, tá? Então tudo isso a gente precisa observar. Por quê? É sempre bom a gente ressaltar que o banco ele está ali para fazer uma negociação de dívida. Só que essa negociação, ela é justa para você? Como você descobre se essa negociação ela é justa ou ela é injusta? Depende. Qual foi o crédito que você tomou? Foi um crédito de consignações? Foi um crédito de empréstimo pessoal? Foi um cartão de crédito? Foi um limite de conta? Então depende do que a gente está diante e como você tem um histórico com essa instituição financeira. Ou seja, se você é uma pessoa que de fato tem ali um relacionamento com o banco, você tem e mantém um histórico ativo de bons pagamentos. Então tudo isso é analisado no quê? Na nossa consulta. Então, ou seja, quando você ignora, deixa eu colocar uma caixinha aqui, todo esse cenário histórico, você pode ficar prejudicado, tá? Então, quando a gente fala aqui da consultoria profissional por parte do escritório de advocacia, nós vamos avaliar histórico de pagamentos. Vamos analisar aqui o seu rating bancário. Vamos analisar aqui o tipo da dívida, juros cobrado, análise de contratos celebrados anteriormente, tudo que compõe seus ativos financeiros. Então é um estudo que a gente faz de forma macro, né? Então a gente precisa olhar para o seu cenário global, além de tudo isso, analisar o seu mínimo existencial, ou seja, o que de fato você tem de gastos com moradia, educação, saúde, lazer, segurança. Então, tudo isso aqui precisa ser observado. Para quê? Para que nós, de fato, consigamos fazer, como manda a lei do superendividamento, uma proposta de plano de pagamento voluntária, que faça sentido para a sua realidade, bem como para a realidade do credor. Então, a gente tenta e faz com que essa aproximação ela exista. Então, nós atuamos aqui, de fato, como facilitadores e também de forma preventiva, para que você não caia em armadilhas realizadas pelas instituições financeiras. Então, esse é um erro muito comum e já expliquei aqui como vocês vão evitar, tá bom? Por último, não considerar o impacto no longo prazo, ou seja, quando nós falamos de dívidas longas, temos que considerar o impacto no longo prazo, ou seja, o que de fato essa dívida vai fazer no meu planejamento financeiro para os próximos 5 anos, ou seja, 60 meses. Aqui é um plano de 60 meses, é o que confere o nosso Código de Defesa do Consumidor. Nada impede que a instituição alongue um pouquinho, 72, 120 a instituições, 96, mas
de fato observando como eu vou estar nos próximos 5 anos. Eu sou um servidor público, eu sou um CLT, eu estou trocando de categoria, estou subindo, tive um declínio na carreira. Como está a sua reserva de emergência? Vídeo esse que nós já falamos aqui em outra ocasião. Então, tem que considerar o impacto a longo prazo, tá? Não é só você pensar nas parcelas mensais, mas sim projetar isso para o futuro, para que você não volte a ter novos problemas com aquelas instituições ou arrume novos problemas, né, com outras instituições em decorrência de precisar utilizar novamente de crédito no mercado, tá? Então, considerar o impacto a longo prazo é algo que faz total sentido. E aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte, é muito simples, tá? Faça uma avaliação do seu caso. Entenda se temos alguma solução que para você faz sentido. Se é a gestão do seu passivo, se é já entrarmos com a ação de superendividamento, se é alguma defesa. Então, faça uma avaliação para entender se estamos diante de um cenário que a gente aqui no Rodrigues Ferreira Advogados consegue atuar para você. Por quê? Se tiver o que nós possamos fazer por você, nós vamos fazer, tá? Essa é a nossa missão aqui no nosso escritório. Ou seja, nós queremos livrar e tirar o maior número de consumidores do endividamento bancário. Tirar e reduzir aquele percentual que nós falamos hoje no início da nossa live, de 80% da população enfrentando o endividamento. Você, como todos os outros consumidores, sabe como não é interessante você enfrentar um cenário de dívida deste e não conseguir dormir, não ter uma boa relação familiar, não ter como, não é? Ou por vezes estar num cenário de depressão, vivendo algo que, por você carregar um peso muito grande sozinho, você por vezes fica estagnado na sua carreira, você não consegue dar um próximo passo, porque você vai carregando isso até quando? Então faz o seguinte, e nessa sexta-feira faça um bem para você. Faça uma avaliação do seu caso. Entenda o que está se passando na sua vida, tenha esse momento de reflexão, pense durante o final de semana o que você pode fazer para mudar o seu caminho, tá? Porque, como está aqui em nossa hashtag, eu deixo aqui sempre, é abrindo caminhos, tá? Então, o nosso escritório visa ser um facilitador na sua jornada do endividamento bancário, para que de fato você consiga estar na outra ponta, na ponta dos agentes superavitários. É assim que a gente fala de uma forma um pouco mais rebusca, mas é estar ao lado dos investidores, pessoas que têm capacidade financeira de pagar as suas contas, de prosperar, de conseguir sair e aproveitar a vida e realizar os seus próprios sonhos, tá? Porque é nesse lado que você merece estar. E quanto mais pessoas tivermos desse outro lado, melhor serão todas as relações jurídicas no nosso país, tá bom? Confiantes disso, espero que tenham gostado dessa live. Deixem aqui o seu like, seus comentários e também se inscrevam em nosso canal, porque nos ajuda muito a levar essa informação adiante para outras pessoas. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima live. Um bom final de semana. Um grande abraço.